Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Saudamos a todos, mas de maneira especial aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falarei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha falar conosco de um modo vivo, de um modo especial, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a primeira coisa que eu queria trazer como um grande brado à igreja é que nada fica oculto diante do supremo e soberano juiz. Nada fica oculto. Ouviram? Nós temos recebido da parte de Deus palavras que remetem à necessidade de santificação, de transformação. E eu não estou falando de santarronice exterior, de usos e costumes. Estou falando daquela postura de temor e santo tremor diante de Deus, aonde quer que estejamos. Que você não precise, aonde quer que você chegue, estar jogando versículos na cara do povo, para que todos saibam que você é um cristão, mas que a sua postura, que a nossa postura, seja uma postura que glorifique a Deus, no andar, no falar, no sentir, no agir, no trabalhar, no negociar, em absolutamente tudo. O profeta Zacarias, cujo nome significa Deus lembrou-se, é também chamado de profeta messiânico, pelo número de profecias trazidas acerca da vinda do Messias. E aqui temos mais uma visão intrigante, trazida da parte do Senhor, por meio dele. E aqui é mostrado ao profeta um rolo voante, uma espécie de pergaminho, com uma sentença escrita. Olha que coisa interessante. Aqui vemos um veloz julgamento da parte de Deus sobre toda a impiedade da terra. Vale lembrar que a velocidade aqui é medida pelo velocímetro de Deus, não o do homem. O curioso é que o rolo voante mencionado tem a medida exata do Santo dos Santos.
palavra do Senhor é cheia de revelações, mas que necessitamos da ação do Espírito Santo de Deus sobre nós, para que os nossos olhos sejam desvendados, para que possamos perceber aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Nós estamos vivendo em um tempo tanto de apostasia, quanto de falta de discernimento por parte daqueles que se dizem cristãos. Algo tem assombrado a nossa atenção, sobretudo nos últimos tempos. É o fato de muitos em nosso meio estarem se inclinando para métodos e recursos de homens, quando precisamos mais que em qualquer outra época buscarmos o Senhor com sinceridade de coração. Não podemos nos esquecer que o Senhor é aquele que conhece as intenções mais entranhadas dos nossos corações. Muitos têm colocado as mãos no fogo por várias pessoas, autoridades seculares, inclusive em meio a litígios familiares. Nunca se viu tantos litígios familiares, sobretudo no meio da igreja, por causa de figuras públicas. É preciso buscar de todo o nosso coração o discernimento da parte do Senhor em relação a essas figuras, sejam elas quem forem. Que busquemos da parte de Deus revelação, para que as obras dos que lideram em todas as instâncias sejam irrefutavelmente trazidas à luz. Que nada fique oculto. Sim, porque quando o Senhor revela, nada fica irremediavelmente oculto. Não brigue com seus parentes, não brigue com seus cônjuges, não brigue com seus filhos, com seus amigos, por causa de seja lá quem for. Quando tiverem dúvidas acerca do caráter de alguém, não se coloquem como defensores inevitáveis dessas pessoas, mas apresente-as diante de Deus em oração, fazendo aquela oração que a gente tem insistido neste lugar: Senhor, traga as obras dessa pessoa à luz. E duas coisas chamam a nossa atenção na visão trazida pelo profeta Zacarias. O profeta é chamado para ver o que estava escrito naquele rolo voante. E o versículo 1 diz: levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Quem tem conhecimento da palavra de Deus sabe que esta é a medida exata do Santo dos Santos. Isto vindica santidade, separação. O Senhor é aquele que julga segundo a sua reta postura, segundo a sua santidade. O Senhor é o paradigma, o único que é o modelo que nós podemos nos mirar. Como podemos imitar a Deus? Olhando para o Cristo. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre naquilo que eu sou limitada, pequena, imperfeita. Que o Senhor possa trazer luz de entendimento celestial para as nossas vidas, para os nossos corações. A segunda coisa que chama a atenção no texto
sentença decretada que cairá sobre a casa do ofensor. Você não precisa se levantar com o dedo em riste para apontar os erros, as tronchuras de quem quer que seja. Dê uma recuada estratégica. Ore, insisto, pedindo que as obras dessas pessoas que têm se levantado para demandar a sua paz e a sua tranquilidade, que essas obras todas sejam irrefutavelmente trazidas à luz. Essa oração não falha. Nesses dias eu atendi várias pessoas com demandas tremendas, sobretudo dentro do âmbito familiar. Litígios entre pais e filhos, litígios entre irmãos de sangue, litígios entre irmãos na fé. E só a misericórdia de Jesus para mudar essa realidade. Creio firmemente que tudo que nós temos visto e ouvido, sobretudo nos últimos tempos, são sinais visíveis da segunda vinda do Cristo. Nunca esse acontecimento foi tão iminente. Os versículos 3 e 4, que nós já lemos, mas vamos lê-los outra vez, eles dizem: então ele me disse, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra. Porque tanto ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim, declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Em seguida, o anjo que fala comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Meus amados, a sentença aqui descrita cairá sobre a casa do ofensor, do transgressor, daquele que faz o mal e acha que ninguém o vê ou pune. Impossível diante desta palavra não olharmos para o que está acontecendo, especialmente no mundo atual. Quando você liga a TV, tantos noticiários locais quanto os noticiários sobre o mundo inteiro dão conta de uma inversão absurda de valores, quando a impunidade tem reinado em todas as instâncias, as trapaças inegociadas têm alcançado patamares nunca vistos. Todos estão corrompidos. É quase desalentador olharmos o panorama à nossa volta. Quase esmorecemos. Se não fora a graça e a confiança naquele cujos olhos estão por toda a terra e prescrutam a tudo e a todos. Quando lemos um texto como este, que embora tenha a sua aplicação primeira ao passado, percebemos que aplica-se perfeitamente à situação vigente, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E aqui é inevitável usarmos uma palavra: descansemos no Senhor e na força do seu poder. Não há nada humano que se possa fazer em relação a quaisquer dessas coisas já mencionadas. Mas quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos com o nosso Pai, que ouve em secreto e vê em secreto, Ele nos responderá.
E eu tenho dito muito, sobretudo ao grupo de mulheres com o qual a gente tem trabalhado mais especialmente: pare de dizer a Deus o que é que Deus vai fazer ou deve fazer, porque tem isso. Eu tenho visto muito pessoas hoje dando ordens para Deus, estendendo o dedão assim na hora da oração. Eu exijo, eu quero. Você pode ir lá exigir de Deus coisa alguma? E pela misericórdia de Deus, muitos não têm sido consumidos, mas que nós nos recolhamos a nossa pequenez, a nossa insignificância, e nos coloquemos diante do Senhor em atitude de oração, primeiro pedindo perdão pelos nossos próprios pecados, pedindo perdão como povo de Deus, como nação. Clamemos ao Senhor, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Aí eu estava lembrando, queria dar uma palavra aos amados visitantes. As mensagens aqui na nossa pequena comunidade são pequenas, são curtas. E uma irmãzinha perguntou a mim: por que as mensagens são tão curtas? Eu disse: porque não é uma novela. A mensagem é uma mensagem que precisa ter começo, meio e fim. Você saia daqui se lembrando daquilo que você ouviu. Isso é a primeira coisa e a coisa mais importante. E eu tenho certeza que quem ouve não esquece daquilo que ouviu. Minha oração continua a mesma: que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos contemplar a glória de Deus dentro das situações. O que é que nós podemos guardar, podemos aprender dessa brevíssima mensagem de hoje? Em primeiro lugar, nada ficará oculto ou impune. A sentença já saiu e em breve o juiz do universo liberará a sentença já decretada. E ai dos transgressores e suas corrupções. Não ficará pedra sobre pedra. E quando a sentença sair, não caberá mais recursos. Só um alto e sonante cumpra-se da parte do Supremo Juiz, pois todos os recursos já foram irresponsavelmente desperdiçados. Que a graça nos assista, que o nome do Senhor seja glorificado, que essa semana seja uma semana de grandes transformações, de grandes mudanças, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês.